Sejam muito bem-vindos à última live da Maratona Hashtag 2020. Nessa live de hoje, eu quero deixar claro primeiro o seguinte, vai ficar disponível durante 24 horas, depois as lives vão todas sair do ar. Então aproveita para sextar consumindo conteúdo que te faça crescer profissionalmente, que te faça ganhar dinheiro de verdade, tá? Então, antes de mais nada, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o engenheiro Felipe Soares, engenheiro civil de formação, especialista de formação em estruturas de concreto armado pelo INBEC, mas especialista da vida, especialista em obra, tá certo? Desde 2012. Então, desde 2012 eu trabalho executando obra. E nessa maratona aí da minha vida, aconteceram alguns altos e baixos, que quem quiser saber, essa semana eu vou postar mais coisas sobre isso. Muita gente chegou aqui de paraquedas e me perguntou o que é que tu fez, como é que tu chegou nisso. Imagina só você ser um gestor de obra, você está com uma obra na mão, está gerenciando a obra e tem uma das coisas, tem dois, eu costumo dizer que são... Isso que eu vou ensinar aqui agora não é só para quem é gestor. Qualquer engenheiro, qualquer profissional da área de engenharia, qualquer pessoa que sonha em trabalhar com obra, com projeto, com orçamento, tem que entender e tem que saber ler e interpretar projeto. Tu fez 5 anos de engenharia e não sabe ler e interpretar um projeto? É chato pra caramba. Tá? Imagina só, você estudou para transformar aquilo que está no papel em realidade. E eu preciso saber ler e interpretar esse projeto. Mas Felipe, como assim? Por que eu preciso saber ler e interpretar projeto? Porque eu sou obrigado a fazer isso. Primeiro, se você trabalha com orçamento, o coração de um bom orçamento é um bom levantamento quantitativo. E para poder extrair as quantidades de serviço nas devidas unidades, eu tenho que saber ler e interpretar aquelas representações gráficas e especificações técnicas. Então, eu preciso saber abrir o projeto e entender o que é cada linhazinha daquela, o que é cada representação daquela, tá certo? E entender os elementos ocultos, entender os serviços que não estão visíveis. Eu nunca vi um projeto onde mostra alvenaria, chapisco, embolso e reboco em todas as paredes, não. Eu tenho as marcações de parede e eu tenho que entender o elemento construtivo dali. Eu tenho que saber ler e interpretar que ali tem uma parede, que nessa parede eu tenho o serviço de assentamento, que eu tenho o serviço de chapisco, que eu tenho o serviço de embolso, entendeu? Então eu tenho que pegar o papel e conseguir ler e interpretar. Eu tenho que conseguir extrair informação. Se o caso eu queira trabalhar com orçamento e fazer um bom orçamento, faz sentido? Mas Felipe, tá, mas eu não quero trabalhar com orçamento. Meu amigo, se você quer trabalhar com projeto hidrossanitário, com projeto elétrico, com projeto estrutural, qualquer um que seja, você tem que aprender a ler e interpretar um projeto arquitetônico. Você tem que pegar o projeto arquitetônico, tem que debulhar, tem que degustar, entender ele. Como assim, Felipe? Cara, como é que eu vou passar as tubulações? Como é que eu vou passar o caminho melhor onde vai trazer economia se eu não estou interpretando de forma correta? Como assim? Imagina só, tu tá lendo a planta baixa lá e não consegue entender que ali tem um pé direito duplo. Olha só, se não conseguir entender que tem um pé direito duplo, eu tô errando no meu quantitativo, eu tô errando na hora de fazer um novo projeto. Porque o projeto arquitetônico, ele é o esqueleto para os outros complementares, tá? Ele é o projeto base onde eu vou complementar, que na verdade eu vou fazer os projetos de engenharia em base do arquitetônico. Faz sentido para vocês? Então, se eu quero trabalhar com projetos, eu também preciso saber interpretar projeto. Eu preciso saber quantificar. Eu preciso saber extrair a informação. E Felipe, mas o que tem a ver isso com a obra em si? Na obra já está tudo bonitinho, meu amigo. Para fazer um planejamento, eu preciso saber quantificar serviço. Para poder dimensionar a quantidade de equipe. Vamos lá, de cabeça assim, rapidinho, tá? Sem levar conceito, mas para saber quantos profissionais eu tenho que contratar para aquela alvenaria, eu tenho que saber, primeiro, a quantidade do serviço que eu estou executando, segundo, o prazo que eu quero terminar. Como é que eu vou conseguir calcular a quantidade de profissionais? Se eu tenho 1.000 metros quadrados de alvenaria, eu vou contratar uma quantidade X. Se eu tenho 2.000, eu vou contratar uma quantidade Y. Eu vou comprar quantidades diferentes de material. Então, para ser um bom gestor de obra, para poder fazer a gestão da minha obra em si, eu preciso saber interpretar os projetos, quantificar os serviços para poder dimensionar essas equipes e racionalizar os materiais e mão de obra. Eu tenho que estar o quê? Conferindo, ajustando, quantificando, medindo. E, Felipe, na obra, como é que a gente usa esse levantamento? Gente, além de levantar para quantificar o material, para poder comprar, para poder distribuir, eu uso para racionalizar. Como assim racionalizar? Eu tenho um prédio, cada pavimento tem 8 apartamentos. Cara,
se eu sei exatamente a área de alvenaria de cada apartamento desse, eu não vou fazer trabalho de mandar o tijolo descarregar na porta, deixa tudo lá e no outro dia o pessoal vai subindo como quer, não. Eu vou exigir do meu fornecedor que ele traga paletizado, que ele traga os tijolos de forma paletizada. Geralmente um pallet daquele cabe em 60 tijolos, se eu não me engano. Eu acho que são 60 tijolos. Depende muito do tamanho do pallet. Cara, 60 tijolos e eu sei quanto que tem de área de alvenaria em cada apartamento desse, eu já vou mandar descarregar e a minha equipe já vai distribuindo nos apartamentos. Eu otimizo o tempo, o material já está lá no pé do pedreiro. Ele já vai estar com os tijolos exatos em cada canto desse. Me dá uma mão de obra mais racionalizada. Eu não vou perder tempo pagando o servente para estar subindo o material em horas inapropriadas e ocupando o guincho. Tá? Então, quando eu quantifico bem, eu consigo mensurar bem também. E como assim mensurar? Poxa, se eu trabalho com produção, com produtividade, se eu contrato pedreiro por empreita, se eu contrato outra empresa para fazer outro serviço, eu tenho que fazer esses pagamentos. E para fazer esse pagamento, eu necessito quantificar. Por exemplo, eu pago o pedreiro por metro quadrado construído, tá? Eu contratei ele por empreita. Eu vou lá, faço a medição, tá certo? Chego numa área e digo, deu 100 metros quadrados, o metro quadrado é R$8, tu vai receber R$800. Então eu preciso quantificar. Só que quantificar não é só pegar a área, não é só pegar a trena e quantificar do jeito que eu quero, não. Eu tenho que entender que para cada serviço existe um critério de medição. E eu tenho que entender desse critério para não fazer cagada, para não fazer merda. Como assim? Olha, não existe uma norma que fala sobre orçamentação. Cada empresa pode adotar sua forma de orçamentar, criando seus próprios critérios para compor os serviços. Porém, quando se trata de obra pública, eu sou obrigado a utilizar o SINAP, porque existe um decreto de 2013 que diz que obras públicas eu tenho que ter como preço base SINAP e SICRO, tá certo? Então, essas referências eu tenho que seguir quando eu estiver trabalhando com obra pública. Com obra privada, eu posso seguir meu próprio banco de dados, meu banco de composições. E como não existe uma regra, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o orçamento do jeito que eu sei. Só que o que é que tem que estar alinhado? Tem que estar alinhado o critério que eu medi com o critério que eu fiz a composição. Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma coisa que pouca gente sabe. O SINAP, quando ele quantifica, por exemplo, a alvenaria, ele diz que eu tenho que considerar a área líquida dos vãos. Ou seja, eu tenho que descontar tudo. Descontar a janela, descontar a porta. Eu pego isso aqui e desconto tudo e já tiro a área líquida. E essa área líquida é que eu multiplico pelo valor do SINAP. Quando eu uso o TCPO, que é o pai de todos, é o primeiro banco de composições aqui do Brasil, o que é que eu vou fazer? Eu pego aqui essas áreas, só que o TCPO, ele considera o seguinte, que eu tenho que descontar somente o que exceder de 2 metros quadrados de vão. Se eu tenho uma janela aqui e essa janela é menor que 2 metros quadrados, eu não preciso descontar, porque o TCPO, ele considera, tá? Nessa composição, ele considera que o tempo que o cara passou ali fazendo aquela requadração, colocando a verga contra a verga, alinhando, deixando ela no prumo, bonitinho, o requadro perfeito, ele demora mais tempo, efetivamente, do que se ele estivesse executando o serviço. Então, para cada banco de dados, eu tenho que ter um critério de medição diferente. Só que eu posso usar qualquer um deles. A questão é, eu tenho que pagar de acordo com o que eu coloquei no orçamento. Agora, imagina a situação. Eu peguei um orçamento que está baseado no critério SINAP, ou seja, o preço dele está considerando SINAP, descontando todos os vãos, mas na hora de quantificar, de pagar o empreiteiro, eu estou pagando fazendo o quê? Sem descontar os vãos. O que é que significa? Eu estou pagando a ele cada janela, eu estou pagando a ele cada porta e não estou recebendo por isso. Porque na hora que eu dei meu preço da área líquida. E na hora que eu estou pagando para o cliente, na hora que eu estou pagando para o empreiteiro, eu estou dando o preço da área bruta. E aí? Vai faltar dinheiro no final. E parece besta, parece coisa que ninguém comete, mas é um erro muito comum. Os critérios de medição, eles estão aí para serem utilizados e tem que estar claro para quem está gerindo a obra, tá? Então é muito importante eu conhecer para poder fazer pagamento, para poder pagar a medição, para poder pagar a produção. É importante para poder planejar a equipe. Se eu quero planejar a quantidade de pedreiros, a quantidade de serventes, a quantidade de dias que eu vou ter de execução daquela obra, eu tenho que saber exatamente cada quantidade desse serviço. E para fazer isso, eu tenho que ter um projeto muito bem definido para poder extrair essa informação. Geralmente, quando a gente pega um projeto estrutural, ele já me dá um quadro de aço, ele já me dá um volume de concreto. No projeto arquitetônico, você muitas das vezes não tem todas as informações. Eu preciso extrair o número de esquadrias, eu preciso extrair a área se for de alumínio, eu preciso extrair os vãos, eu preciso colocar as vergas e contravergas, eu preciso colocar a alvenaria. Então, o gestor, ele tem que ver a obra de forma macro.
Ele tem que ver a obra de forma como um todo. Ele não é só o cara da técnica que está lá mandando no mestre de obra, no encarregado, muito pelo contrário. Ser gestor é entender um pouco de psicologia, ser gestor é entender um pouco de orçamento, é gerenciar todos os setores da obra, é tomar conta desde a produção de concreto e tomar conta até a demissão do RH, porque se eu demitir aquele cara na data indevida, eu vou pagar mais imposto, porque eu tenho que entender que eu tenho 3 meses para o quê? Para o contrato de experiência. E tudo isso cai na mão do gestor. O gestor eu costumo brincar que o gestor é o dono da obra e ele é o responsável se der merda e se der certo. Então eu tenho que tomar conta dela conhecendo de tudo. Eu posso levar a fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho e do Emprego, então eu tenho que entender sobre segurança do trabalho, eu tenho que entender sobre meio ambiente, eu tenho que entender sobre gestão de pessoas, eu tenho que entender sobre obra, eu tenho que entender sobre RH, eu tenho que entender sobre tributação, sobre regime tributário para poder diminuir os custos da minha obra, porque se você não entende tributação, não entende sobre a alíquota de impostos, você pode estar pagando mais caro, você pode estar pagando imposto duplicado, simplesmente por falta de gestão de obra. E a gestão em si também, que eu falo, a parte prática, a parte operacional. Planejar, controlar, pagar e executar. É o que? É fazer a obra acontecer, é cobrar da mão de obra, é descobrir o botão de start de cada equipe, é apertar no botão do pedreiro para que ele produza mais com menos recurso, é apertar no botão do mestre de obra. Gente, olha, preste atenção. Tem gente que é movida a elogio, tem gente que é movido... tem gente que é movida a elogio, aí você tem que massagear o ego para ela produzir bem. Tem gente que é movida a grito, tem gente que parece que só obedece gritando, e aí eu vou ter que gritar, e tem gente que só é movida a dinheiro. Eu tenho que descobrir o que cada pessoa dessa é movida para que ela dê o melhor dentro da minha obra, que dê o melhor resultado, porque ele dando resultado eu ganho dinheiro. E a obra é para isso, a obra não é só para ficar perfeita, bonitinha não. Tem que dar lucro, ninguém abre uma empresa para quebrar não. Ninguém abre uma empresa só com fim lucrativo. Ah, vai ser ótimo, eu sou engenheiro, eu estou trabalhando por amor à profissão. Vai lá, parabéns para você. Eu amo a minha profissão, mas eu amo mais ainda o que ela pode me proporcionar nos finais de semana e o que pode proporcionar para a minha família e para o meu filho. Outro exemplo que eu vou dar aqui, existe a composição. Quem já usou a composição de alvenaria do Sinap? Quem já usou a composição de alvenaria do Sinap? Se você usou a composição do Sinap, eu tenho que entender como é que foi considerado aqueles valores. O que é que contempla dentro daquele serviço? Eu peguei lá, metro quadrado de alvenaria do Sinap, mas você sabe o que é que está considerando? Quanto de pedreiro, quanto de servente? Você sabe o que está considerando dentro daquele serviço? Você sabe exatamente quais materiais? Você prestou atenção? Vou dar um segredo para vocês. Você sabia que a maioria das composições de alvenaria do Sinap, ela é aferida considerando que a alvenaria foi assentada com bisnaga, e se eu estiver usando colher, eu tenho que alterar aquele índice da argamassa em 70%? Tem lá no Sinap, no manual do conceito de Sinap, dizendo o seguinte: na alvenaria, quando eu estiver usando a alvenaria e eu for usar a colher de pedreiro no assentamento, eu tenho que acrescentar no índice da argamassa 73%. Ou é 73% ou é 78%. Porque na composição foi considerado que era feita com bisnaga. Você fez com bisnaga? Como é que deu certo? Tu tá ligado que deu totalmente diferente, né? Tu fez com colher de pedreiro, mas na composição tu utilizasse com bisnaga. Você usou bisnaga, se usou bisnaga, parabéns. Se você não sabia disso, se você não sabia que essa composição não estava considerando colher de pedreiro, tu já começou a obra levando prejuízo, porque tu tá gastando 70% a mais da argamassa e não sabia disso. Como é que vai bater o coeficiente do ciente? Como é que não vai faltar material na tua obra? Como é que vai bater o preço final? Já pararam para prestar atenção? Sempre que você vai utilizar um banco de composições, eu tenho que analisar qual o critério de medição utilizado. E aí tem o manual, tem o livro de conceitos do Sinap, tem as especificações. Cada composição que você usa de cada banco de dados, CDOP, IOSSE, CINFRA, Sinap, tem uma da Companhia de São Paulo, são 23 bancos de dados, se eu não me engano, aqui no Brasil. Então, alguns são a mesma forma de compor, outros têm critérios diferentes. Show de bola! M Bandeira, mas é bom o pessoal saber disso, que muita gente usava isso sem saber que estava errando antes mesmo de começar a obra. Antes de botar qualquer coisa na composição, olha lá o código dela no livro de conceito para ver o que é que ele está considerando. Está considerando a tela soldável, aplicando a cada quantos centímetros. Se você não usa isso, retira da composição, porque está aumentando o teu custo no serviço. Para obra pública eu uso o Sinap, porque eu sou obrigado, tá? Mas para a obra privada eu uso o TCPO. Eu tenho o meu próprio critério de medição. Como não existe uma norma, eu uso o meu próprio. Quando eu não tenho base, eu não tenho um serviço que eu nunca executei, eu busco do Sinap o critério e taco pau, ajusto a minha realidade.
Fiquem com Deus, até mais, gente!